Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o erro hashtag aqui dentro do Excel, né? Então às vezes a gente digita alguma coisa e fica lá aparecendo um monte de hashtag numa célula só. E no vídeo de hoje eu vou justamente mostrar para vocês o porquê que isso acontece e como que a gente pode resolver esses erros, tá? E antes da gente ir para a temática, eu já peço para você deixar o like aqui no vídeo, porque ajuda a difundir o conteúdo desse canal. Então se você tem esse problema, pode ser que outras pessoas também tenham. Então a gente ajuda a difundir o conteúdo. E também não se esquece de se inscrever e ativar o sino, porque além desse problema ou dessa temática, a gente fala aqui sobre um monte de coisa de Excel, Power BI, enfim, análise de dados com os problemas que vocês possivelmente passam, tá? E agora sim, vamos lá ver por que essas coisas acontecem e como que a gente pode resolver. Então eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Bom, eu já deixei separado aqui na tela alguns exemplos que a gente pode usar, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem aqui uma data, né? Então, eu deixei aqui com um today da vida. E aqui eu deixei um número, tá, pessoal? Então, primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o formato, tá? Que essas células estão, tá? Então, vamos observar aqui esse pedaço aqui de cima, tá? O que acontece? Essa primeira aqui eu deixei no formato de data e a segunda está no formato de número, tá? Isso é super importante para esse erro do hashtag, porque é nesses formatos que eu consigo replicar o erro, né? Então, pode ver que na hora que eu diminuir aqui o tamanho da célula, apareceram os hashtags. Então, esse é o primeiro motivo de aparecer. Então, quando uma célula está formatada aí como número, como data, e você diminui o tamanho dela, é esse o motivo que aparece os hashtags. E para corrigir, a gente justamente tem que dar duplo clique aqui quando o mouse fica nesse formato aqui, que ele vai redimensionar o tamanho da célula para deixar o conteúdo inteiro ali aparecer na célula, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro detalhe aí que a gente pode observar desse erro dos hashtags, tá? Agora, se eu jogar isso daqui para, por exemplo, um general, né? Que é um valor padrão, então conforme eu vou redimensionando o tamanho da minha célula, ele vai se adaptando, né? Então aqui, por exemplo, se eu diminuir bem pequeno de novo, ele acontece aqui, estando no formato novamente de data, né? Se eu deixo aqui em general, ele joga para um número, né? E aí se eu diminuir bem o número, aí ele acontece novamente. Então aqui está muito vinculado ao formato que eu deixo aqui na célula, tá bom? E também a quantidade de caracteres que eu tenho ali dentro, tá? Então esses daqui são os principais motivos. Então é o formato combinado com o tamanho da célula, tá? Então se vocês quiserem evitar, presta atenção um pouco nessas duas coisas, né? Então, por exemplo, aqui em formato de data, em vez de eu deixar a descrição inteira, eu posso deixar aqui numa data menor, que aí eu não preciso de tanto tamanho da célula e ainda assim aparece conteúdo de lá, ok? Então esse aqui é o primeiro motivo que acontece. Agora, tem ainda um outro motivo, um segundo motivo que pode acontecer, que é justamente esse daqui de baixo, que eu deixei separado para a gente, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho aqui uma data, né? Então, por exemplo, aqui 9/5 às 8 da manhã, e eu tenho aqui o dia 10/5 às 10, tá? E essa última célula aqui, eu tenho uma conta, né? Então, justamente eu estou subtraindo aqui dessa célula do dia 9, o nosso dia 10, tá bom? E o que acontece, né? Eu deixei aqui com um número justamente para ver que a fórmula está sim funcionando e ela está trazendo aqui um número que é -1, tá bom? Agora, vamos supor que eu quisesse ver isso em horas. Então, quantas horas eu tenho diferença entre as duas células, né? Nota que quando eu jogar aqui em cima na formatação, novamente eu estou falando aqui de formatação, tá? Então, o hashtag, né, é um erro relacionado à formatação. Na hora que eu jogo aqui para tempo, que eu justamente quero saber em horas, é quando aparece o nosso hashtag, tá? Então, esse segundo exemplo aqui está relacionado a tempos negativos, tá? Então, o nosso hashtag também aparece quando a gente tem tempos negativos, né? Então, relembrando aqui, se eu deixo em número, ele aparece -1. Então, eu não consigo mostrar tempos negativos no Excel, né? No padrão do Excel, tá? Então, esse aqui é o segundo motivo que pode acontecer de aparecer hashtags, tá? E aqui você pode resolver adaptando a sua fórmula. Então, você pode aqui corrigir, que aqui imaginou que seria o mais correto, né? Então,
Realmente, conceitualmente, a gente não tem tempo negativo, então aqui a gente poderia inverter o A5 com o B5 para deixar essa conta, né, positiva, tá? Então agora sim eu tenho aqui um tempo positivo. Ou, se você ainda assim quiser manter o tempo negativo, vamos lá, eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso, tá? Para mostrar tempos negativos, então a gente vai vir aqui em File ou em Arquivo, Opções, tá bom? E a gente vai vir aqui ó, na parte de Avançado. Vamos descer um montão até chegar aqui na parte de quando fizer os cálculos nessa planilha, tá? A gente vai clicar aqui para usar o sistema de 1904, tá? Esse é o jeito aqui, na hora que eu dou OK, esse é o jeito que ele contabiliza horas negativas, tá, pessoal? Então, na hora que eu ativei aqui, já pode ver que ali está mostrando menos 1 hora, que é justamente o número que eu preciso. E só um detalhe aqui importante é que eu tenho um dia de diferença, então para eu mostrar realmente o tempo de diferença, eu vou clicar aqui em formato, mais formatos de número, e aqui eu vou ter o acumulado, tá? Então, aqui ele está dando exemplo de 37, ou seja, ele está mostrando um número aqui maior que 24 horas, e aqui em cima ó, a gente pode ver o formato que vai ficar aqui na nossa célula, tá? Muito importante aqui na hora que vocês estiverem mexendo aí na parte de formatação, então conforme você clica, ele vai mostrando ali como que vai ficar a sua célula, tá bom? Então aqui na hora que eu dou um OK, menos 25 horas. Então aqui é uma combinação de duas coisas. Tem que mudar lá nas opções do Excel como um todo para 1904 e também alterar para horas cumulativas, que é aqui na formatação da célula em si, tá bom? Agora aqui um detalhe muito importante sobre tempo, tá? Se alguma outra pessoa abrir a sua planilha e não tiver configurado desse jeito, vai aparecer hashtag, tá? Então, a minha maior recomendação é que você não mude nas opções. Pensa em um outro jeito que você pode fazer para manipular o valor dessa célula. Então, de repente, corrigir a fórmula que você tem ou usar, de repente, uma fórmula de C ou alguma outra fórmula onde você consiga adaptar esse conteúdo, tá? Eu vou colocar vídeos mais para frente mostrando como fazer essa adaptação, porque dentro da temática de tempo a gente tem muita coisa para falar. Mas no vídeo de hoje é justamente focado aí no erro do hashtag. E justamente focado nesse erro, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor o porquê que acontece. Então, se isso ajudou vocês ou se vocês ainda têm dúvida, não esquece de deixar um comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou, novamente, eu relembro você de deixar um like para justamente a gente espalhar esse conteúdo e me ajuda muito quando vocês dão like. E também não se esquece de se inscrever e ativar o sino, porque a gente ainda vai falar outros conteúdos aqui que podem ajudar muito vocês. Então fica ligado aqui no canal. E eu vou fechando aqui o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nos próximos vídeos.